Apocalipse 15, de 1 a 4. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na sua casa mais uma vez no dia do Senhor, para te adorar, para te exaltar, para aprender mais de ti, para poder, Senhor, ter comunhão com os nossos irmãos e sermos edificados, contemplarmos a tua formosura. Não há lugar mais importante na terra em que possamos estar do que no lugar de culto ao Deus vivo e verdadeiro. Teu Espírito, ó Deus, possa usar sua palavra nessa manhã. Exalta o teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Apocalipse, o livro da vitória de Deus e do seu povo. Chegamos à 6ª cena de adoração. Lembra que nós ficamos de meditar nas 7 cenas de adoração do livro de Apocalipse, as 7 doxologias, palavras de louvor. Para que temos feito isso? Para que possamos encher nossas mentes e corações com o desejo de adorar a Deus. Um cristão que não tem desejo de adorar a Deus, ele está muito mal. Então todos nós devemos buscar ter esse desejo de adorar a Deus, de louvar a Deus de todo o nosso coração. E também meditamos nessas cenas para nos preparar para elas, porque afinal de contas, como temos visto, todas essas cenas falam do povo de Deus, todo o povo de Deus adorando o seu Deus diante dele no céu. E é para lá que a gente vai. Se você é servo de Deus, quando Jesus vier estabelecer o seu reino, você vai estar lá cantando e adorando ao Deus bendito e Salvador. Então a gente está se preparando para chegar lá. Enquanto isso, a gente fica na terra já adorando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, como sempre, os adoradores aqui estão num contexto de fim do mundo. Como eu tenho explicado, Apocalipse traz as mesmas ideias: a batalha do mal contra o bem, a batalha de Deus contra o diabo, o sofrimento e martírio da igreja e sua vitória final, a vitória de Deus, a criação dos novos céus, a nova terra e o juízo final. E você nota que no versículo 1, nós já estamos falando essas coisas no capítulo 15. Olha lá. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Veja, aqui fala sobre as 7 taças, no capítulo 16, diz que elas começaram a ser derramadas. As 7 últimas pragas, onde a ira de Deus é consumada. Então nós estamos aqui num momento de juízo final, de destruição da terra como foi construída pelo homem, da renovação da terra.
e da cena de adoração do povo de Deus diante do seu Deus. É o fim do mundo, mas não é o fim para o seu povo. Os adoradores, diz o versículo 2, são os que venceram as forças diabólicas desse mundo. Olha o versículo 2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então aqui ele fala sobre os mártires que venceram a besta, permanecendo fiéis, e fala sobre todo o povo de Deus que de uma forma ou outra é martirizado, seja fisicamente, seja emocionalmente. O povo de Deus sofre por ser povo de Deus. E aqui ele chama esse povo de os vitoriosos. Saíram vitoriosos da besta. Se você ler o capítulo 13, a besta é levantada da terra e do mar. E essa besta, as duas bestas representam o poder político e o poder religioso que se unem para destruir a igreja. Atualmente, isso está acontecendo. Sempre aconteceu. O diabo usando os seus instrumentos humanos para poder atacar a igreja, perseguir, ferir a igreja. Nós vemos, por exemplo, ele fala que eles foram vitoriosos da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome. São todas armadilhas que Satanás usa para poder travar a igreja. A marca da besta, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Nós estamos vendo hoje a manifestação da besta nessa questão do homossexualismo. A igreja não pode falar sobre isso. A igreja não pode dizer que é pecado. A igreja não pode condenar essa prática, que ela é sujeita, já está sendo sujeita à prisão, a processos, à censura. Já é uma manifestação da besta, e a coisa vai piorar cada vez mais. Cada vez mais vai piorar. De modo que aqueles que quiserem servir a Deus piamente, padecerão perseguições. Mas eles venceram. E é interessante que no capítulo 13 fala que foi dado à besta poder para destruir os santos. Mas aqui fala que eles foram vencedores. Como foi isso? A besta matou o corpo e Deus salvou a alma. Então, lembra que Jesus falou: não temam os que matam o corpo, porque eles só podem matar o corpo. Temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, a besta triunfou sobre os santos no sentido de que matou eles. Mas eles venceram a besta no sentido de que permaneceram fiéis até o fim. Suas almas foram preservadas e seus corpos ressuscitados no último dia. Então, eles são chamados de vitoriosos. E eles estão adorando. Eles estão cantando, diz o verso 2 no final, que eles têm as harpas de Deus. Irmão, Deus tem harpa? Você acha que Deus toca instrumentos? É lógico que não. Essas harpas de Deus significa o louvor que Deus providenciou para o seu povo. Se nós tocamos os nossos instrumentos e cantamos com as nossas vozes, isso é uma obra de Deus. Deus que nos deu essa vitória e essa capacidade de adorá-lo. Então, os instrumentos vêm de Deus, as vozes vêm de Deus, a adoração vem de Deus. Agora, sobre o que eles cantavam. Sobre o que eles cantavam. Eu anotei aqui, irmãos, uma série de frases escritas pelo pastor Hernandes Dias Lopes no seu comentário do livro de Apocalipse. Se você quiser um comentário fiel e facilitado dos livros da Bíblia, se você estiver lendo algum livro, estudando algum livro, quiser um bom comentário facilitado,
compre o comentário do Hernandes Dias Lopes, que ele é bastante homilético, bastante prático e simplificado. Veja o que ele escreve sobre a questão de qual era o tema do cântico dos vitoriosos. Os mártires não cantam sobre si mesmos e como venceram a besta. Antes, eles estão totalmente concentrados em glorificar a Deus. O céu é o lugar onde os homens são capazes de esquecerem de si mesmos, de seus títulos, conquistas e vitórias, e recordar somente a Deus. Quando você contempla a Deus na sua glória, nada mais importa. Diante da glória de Deus, os mártires esquecem de si mesmos e exaltam somente o Senhor. No céu entenderemos que nada mais importa, exceto Deus. Entendeu o que ele escreveu? Quando os vitoriosos cantam, eles não cantam a respeito deles, não cantam a respeito das vitórias deles e de como eles triunfaram. Eles cantam a respeito de Deus. Como nós cantamos aqui agora mesmo, mais de Deus, menos de mim. E o que está acontecendo nessa igreja moderna é o contrário, muito de mim, menos de Deus. Mas o certo é esse. Gente, se você ler o livro de Atos, Pedro vai pregar, e Pedro viu muita coisa, não viu? Mas ele fala de Cristo. Paulo vai pregar, ele fala de Cristo. Estevão vai pregar, ele fala de Cristo. Filipe vai pregar, ele fala de Cristo. Os mártires vão cantar, eles cantam sobre Cristo, sobre Deus e a sua glória. Vamos ver aqui então o conteúdo desse cântico de adoração. Vamos ver se nós concordamos, se é realmente o nosso cântico. Os vitoriosos exaltaram a pessoa de Deus nesse cântico. E veja, por exemplo, no verso 3, lá no meio do verso 3, Senhor Deus Todo-Poderoso, é como eles chamam Deus. Senhor, soberano, Deus, não precisa nem explicar, Todo-Poderoso. Senhor Deus onipotente, dono de todo poder no céu e na terra. É assim que eles o chamam. No verso 3, lá no finalzinho, ó Rei dos Santos, eles chamam Deus de Rei. Na nossa versão, Rei dos Santos. Em outras versões, porque existem outros manuscritos em grego, Rei das Nações. Rei das Nações. Então nós vemos que ele é rei do seu povo. Ele governa o seu povo, mas ele não é rei só do seu povo. Ele é rei de toda a terra. Ele é rei das nações. Irmãos, ele é rei da Rússia. Ele é rei da Ucrânia. Ele é rei da China, ele é rei dos Estados Unidos. Ele é rei desses povos aí soberbos que querem ser um maior do que o outro. Ele é rei. Embora ele esteja invisível, seu trono não é visto por esses pretensos monarcas, ditadores, ele governa. Ele é chamado de rei. O Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 19, diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele governa sobre tudo e sobre todos. E o texto também fala que ele é santo. Veja o verso 4, lá na segunda frase, porque só tu és santo. Você sabia, eu estava lendo um comentarista que estava dizendo que essa é a única frase na Bíblia que fala na exclusividade da santidade de Deus. Só tu és santo. Outras passagens
falam que Deus é santo, falam que Deus é santo, o único santo em comparação a todos os deuses falsos, mas aqui é afirmado: só tu és santo. E olha, irmão, isso não isenta a gente de ser chamado de santos, tá? Cada crente é um santo. Então, o que é isso? Só Deus é santo. É porque nós somos santos num sentido derivado, nós fomos separados por Deus do mundo para a sua glória. Nós somos santos no sentido de que Deus nos separou e nos colocou um princípio de pureza, de separação do mundo. Agora, quando a Bíblia fala só tu és santo, é porque está sendo dito que só Deus realmente é puro, perfeito e separado de todo o universo. Ele é diferente de todo mundo, ele é transcendente. E aqui se refere principalmente na sua pureza perfeita. Então, quando os vitoriosos vão adorar, eles exaltam a pessoa de Deus, chamando ele de Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei e Santo. Irmãos, é necessário que nós tenhamos uma grande visão do nosso grande Deus, para que nós o adoremos de forma grandiosa. Quanto maior for Deus na sua mente, melhor você vai adorá-lo. Se o teu Deus for pequeno e indigno da sua admiração, se ele for como nós apenas, a sua adoração será mínima. Para adorar grande, temos que ter um Deus grande. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei e Santo. Isso deve encher a nossa boca de orgulho quando nós falamos, de alegria, de amor por Ele, de admiração. Lembra que esse povo aqui é o povo de Deus, eles estão redimidos já, eles estão puros, eles estão sem pecado já. Mas eles dizem: só tu és santo. Toda santidade procede de Deus, e os seres só são santos porque Ele é santo. Então os vitoriosos exaltaram a pessoa de Deus, mas também nesse cântico os vitoriosos exaltaram as obras de Deus. Veja no verso 3: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O que significa isso? Alguns pensam que são dois cânticos, outros acreditam que é um cântico só, chamado de cântico de Moisés e cântico do Cordeiro. Porque se você pegar o cântico de Moisés, em Êxodo 15, que é o cântico que ele profere quando Israel atravessa o Mar Vermelho, não tem nenhuma semelhança com a letra desse cântico aqui. Então, o que quer ser dito? Que eles vão cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? É que eles vão cantar sobre as grandes libertações de Deus. E as duas maiores libertações de Deus na Bíblia foram através de Moisés no Êxodo e através de Cristo no Novo Testamento. Só que nós sabemos que a libertação do Egito foi bem menor e incomparável com a libertação de Cristo. Então, o cântico de Moisés e do Cordeiro falam sobre libertação. E é interessante que lá na época de Moisés também houve um cordeiro. Cada família matou um cordeiro para que pudesse ser poupada do anjo da morte. Então aqui nós estamos falando da hora em que Deus libertou Israel das garras de Faraó. Mas o nosso Cristo, o Cordeiro de Deus, nos libertou das garras do diabo. E vemos também quando Deus libertou o seu povo do Egito, e Cristo, o Cordeiro, nos libertou do mundo. Vemos quando Deus, através de Moisés, depois de Josué, nessa grande libertação, levou o povo para a terra prometida.
mas o Cordeiro de Deus nos leva para o céu, para a glória futura. Então a libertação é muito maior, mas eles estão exaltando a Deus pelo seu poder de libertação, a sua redenção, a libertação de cada um de nós do pecado, para a glória. Então eles exaltam as obras de Deus. Quando eles lembram da vitória, ali da época de Moisés, da vitória do Cordeiro, eles cantam no verso 3, lá no meio do verso 3, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. Eles estão exaltando os feitos de Deus, através do que eu falei, principalmente através do Êxodo e através da cruz. Grandes são as tuas obras. Meus irmãos, já pararam para pensar nas obras de Deus? Na criação, por exemplo, haja luz e houve luz. Haja os planetas, as estrelas, as constelações, as galáxias, e houve. E a terra e tudo que há nela, todos os inumeráveis seres que existem no mar e na terra. Então, o sexto dia ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, sem contar a criação dos anjos, esses seres poderosos, impressionantes. Cria o homem, um ser perfeito, mas esse homem cai. E Deus estende a sua misericórdia e começa a operar uma obra através dos séculos, para que pudesse redimir o homem da sua maldade, introduzir uma nova humanidade. E o que Cristo fez, encarnou-se como Deus, se tornou homem, levou a nossa culpa na cruz do Calvário, ao terceiro dia venceu a morte, depois Deus o exaltou soberanamente, e Ele está sentado à destra de Deus, onde intercede por nós, e está aguardando aquele grande dia que o Senhor prometeu: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então Ele virá ressuscitar os mortos, julgar o mundo, criar um novo céu e nova terra, buscar a sua igreja, as grandes obras de Deus, meus irmãos, como Ele governa, como o Senhor Jesus disse que Ele alimenta cada pardal que existe nessa terra, tudo, aquele vento que bate na árvore, é Ele, o sol que está aí nos esquentando, é Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Grandes são as tuas obras, irmãos, isso que a gente deve ter na cabeça. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. E o livro chamado Bíblia foi dado por Deus para mostrar quão grande é o Senhor e quão grandes são os seus feitos. Grandes e maravilhosas são tuas obras. Estão exaltando a Deus pelas obras de Deus. No verso 3, lá no final, eles declaram também: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Caminho significa o modo de agir, os juízos, as decisões de Deus. Tudo que Ele planejou são justos, os seus pensamentos, suas atitudes. Às vezes que Ele agiu, às vezes que Ele esperou, às vezes que Ele venceu, derrotou, condenou, e às vezes que Ele esperou, que Ele aguardou e que Ele salvou. Tudo que Deus faz é de forma justa, porque aqui, embutido nessa declaração, a gente podia subir aqui para dizer que os vitoriosos exaltam a Deus também, porque Ele é justo. Só alguém perfeitamente justo pode ter caminhos justos. Tudo que Deus faz é bom, irmãos. Aquela frase que foi criada naquele filme é uma frase perfeita: Deus é bom o tempo todo.
O tempo todo Deus é bom, e é verdade. Deus é bom independente do que aconteça. Se eu tenho saúde, Deus é bom. Se eu estou doente, Deus é bom. Se eu nasci, Deus é bom. Se eu morri, Deus é bom. Todos os atos de Deus são bons, porque Ele é bom. Nada do que Ele faz é imperfeito. Se alguma vez você estiver lendo a Bíblia e achar que Deus agiu com imperfeição em algum lugar, que você usa aquela frase, se eu fosse Deus, eu não faria assim, essa frase medonha e blasfema, que nós repetidamente usamos. Se for essa a tua atitude, irmão, confessa teu pecado, abandona a tua blasfêmia e creia em Deus, o Deus perfeito. Por mais incrível que seja, Deus sempre faz tudo corretamente. Eu, por exemplo, estava lendo a biografia de Robert Murray McCheyne, um escocês que viveu lá no século XVIII, um homem de Deus extraordinário, foi usado de uma maneira grandiosa, mas Deus o levou, adivinha com quantos anos? 29. No auge da sua obra, quando ele estava ganhando almas a rodo, quando o avivamento estava acontecendo, Deus o levou com 29 anos. E a gente diz, não pode ser, como a gente falou da época que morreu nosso amado irmão, 44 anos, 29. Um homem de Deus, extraordinário. Quando ele morreu, aconteceu algo que a igreja, o pessoal da época diz que foi o maior luto que já aconteceu por um pregador na história humana. Em todo lugar se chorava pela sua morte. E a sua morte, igual a Sansão, que ele salvou muito mais pessoas com a sua morte, quer dizer, matou muito mais pessoas com a sua morte que com a sua vida, assim também parece que ele salvou, ele foi usado para salvar muito mais almas na sua morte do que na sua vida, por incrível que pareça. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, meus irmãos. Nos anos 80 tinha um grupo chamado Grupo Elo, maravilhoso grupo de louvor no Brasil. Foram pegar um avião para fazer uma turnê, morreu todo mundo. E Deus sabe o que faz. Treine a sua mente em relação à justiça de Deus. Acredite no que eles cantaram aqui. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Deus sabe o que faz. Os antigos gostavam de falar isso. Quando alguma coisa estranha acontecia, Deus sabe o que faz. Parece que o povo de Deus atualmente já não está mais concordando com isso, né? O povo de Deus está raciocinando assim: o que é bom foi Deus que fez, o que é mal foi o diabo. Realmente Deus permite ao diabo fazer coisas, mas Deus está dirigindo todas as coisas. Deus faz o bem e permite o mal, e a Bíblia diz que Ele usa o mal para a sua própria glória. Ele é tão sábio que Ele maneja o mal e o usa para glorificá-lo. Lutero disse que Satanás é aquele que fica na cozinha de Deus. Ele é o acorrentado, preso, e em toda a sua fúria, a fúria maior de Satanás, eu acredito, é que tudo que ele faz glorifica a Deus. Não adianta. Viu quando ele quase destruiu Jó? O nome de Deus foi glorificado. Tudo que Satanás faz, Deus torna para o bem e para a glória dele. Não consegue vencer nenhuma. Deus é bom o tempo todo. Guarda essa frase com você: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Então, os vitoriosos exaltam as obras de Deus, mas os vitoriosos também, os adoradores, eles afirmaram que todos deveriam exaltar a Deus. Todos os seres humanos, todos os anjos deveriam adorar a Deus. É uma frase apaixonada, verso 4, olha a primeira frase aí: quem te não temerá, ó Senhor?
e não magnificará o teu nome. Eles estão dizendo isso: olha, Senhor, tu és Senhor Todo-Poderoso, tu és Rei, tu és Santo, tu és Libertador, grandes e maravilhosas são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Quem é que pode não te adorar, Senhor? Quem são esses loucos alucinados, esses tolos que não te adoram, que não te reconhecem, que não te temem? Quem não te temerá diante desse poder extraordinário, dessas magníficas obras? Quem não glorificará o teu nome? É uma frase retórica. Retórica quer dizer, não exige nenhuma resposta, mas a resposta é: todos devem adorar o nome do Senhor. Veja, se já é uma coisa ridícula que a raça humana e os demônios e o próprio diabo não magnifiquem o Senhor, não o glorifiquem, não o temam, não o exaltem, quanto mais um cristão deixar de adorar. O que eles estão falando apaixonadamente é isso: quem é que vai ficar de fora dessa? Quem não adorará o Senhor? Você que foi comprado pelo sangue de Cristo, como é que você não vai exaltá-lo? Como é que você não vai glorificá-lo? É uma grande contradição que nós tenhamos sido resgatados por um preço tão maravilhoso, que Deus tenha nos amado tanto, e nós ajamos com indiferença para com Ele. É blasfêmia, é um crime contra Deus. Eu te dou um conselho, meu irmão: você passar um dia sem pensar em Deus e sem exaltá-lo, se você lembrar, que a maioria nem está aí, se você passar um dia sem fazer isso, chegar na hora de dormir, você lembrar: rapaz, eu não exaltei a Deus hoje, não lembrei dele, não glorifiquei, não o temi, irmão, pede perdão de todo o seu coração, confessa o teu pecado, e antes de dormir, exalte o seu Deus. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? A gente vai deixar para adorar Ele só quando a gente estiver lá em cima? Bom, eu tenho uma má notícia: talvez a gente vá lá para baixo. Se a gente não exalta a Deus, não o glorifica e não o teme nessa terra, não vai ser lá em cima que a gente vai fazer. Não, olha, entenda uma coisa: Deus faz com que a vida de cada ser humano continue o processo que estava. Se você estava nessa terra adorando, louvando e temendo e servindo e crendo no Senhor, você vai subir para fazer isso mais ainda lá em cima. Agora, se você era indiferente a Deus e o tratava de qualquer forma, não se importava com Ele, não estava nem aí, você estava descendo para a incredulidade, e é para lá que você vai descer, a terra da incredulidade, do choro e do ranger de dentes. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Todos aqueles que são os vitoriosos, que fazem parte do povo de Deus, o adoram e o exaltam e o temem, de coração. Então os vitoriosos afirmam que todos vão exaltar a Deus, aliás, que todos deveriam exaltar a Deus, mas aí eles terminam cantando, garantindo que todos vão exaltar a Deus. Isso aqui é incrível, né? Todos deveriam exaltar a Deus, na verdade, todos vão exaltar a Deus. Como assim? Olha o verso 4, segunda frase, lá no meio. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Todos os povos, meus irmãos, todos os ditadores, os idólatras, os perversos, os indiferentes, os imorais, os pervertidos, todos aqueles que rejeitaram a Deus vão se prostrar diante dele. Está aqui. Ele vai ser exaltado por todas as criaturas. Isso está prometido nos profetas.
Isso está prometido na palavra, no livro de Filipenses, por exemplo. Diz que o Senhor, Deus o exaltou a Cristo soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, no inferno. Lembra que o trono branco vai fazer com que Cristo assentado ali vai trazer toda a humanidade diante dele? Todos vão dobrar, todos vão reconhecer que Ele é o Senhor. E principalmente quando ele fala aqui, os seus juízos são manifestos. Deus vai vindicar, vai defender a sua justiça no juízo final. Hoje as pessoas falam, Deus é injusto. Se Deus é poderoso, por que Ele não defende aí os oprimidos? Se Deus é bom, Deus é amor, por que Ele permite que as criancinhas morram, as pessoas passem fome, tantas guerras, tantos problemas? O homem vive acusando Deus de injustiça. Mas quando o trono branco foi instalado, que o Filho de Deus começar o julgamento, todos vão reconhecer a justiça de Deus. Todos vão se dobrar, todos vão reconhecer a bondade de Deus. Você sabia? Ninguém vai discutir a sentença. Ninguém. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o povo de Deus então exaltou a Deus pela pessoa dele, pelas obras dele. O povo de Deus disse que todos deveriam exaltar a Deus, não só o povo de Deus, e garantiram que isso vai acontecer. Agora eu te pergunto, você reconhece tudo isso? Você reconhece que Deus é grande, que grandes são as suas obras, que Ele é justo, que Ele deve ser adorado? Você reconhece? Agora eu pergunto, você reconhece tudo isso alegremente? Você vê Deus como um ser que merece adoração, merece o nosso respeito, merece a nossa reverência, merece o nosso serviço, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso? É assim que você vê? Ou você vê como muitos religiosos? Não, Deus é severo, Deus é, Ele é muito duro, então eu tenho que servi-lo para não ir para o inferno. Como é a sua visão de Deus? Irmão, cante com os gemidos o cântico de Moisés e do Cordeiro. Seja um adorador. Seja alguém que realmente ama a Deus, exalta a Deus, se alegra em Deus, admira a Deus. O que a gente vem fazer aos domingos? Eu percebo, irmão, eu vou dizer para você, Satanás nunca esteve tão forte, e vamos dizer que Deus tem permitido isso, até para punir a igreja, mas nunca a igreja foi tão fraca e Satanás foi tão forte. A igreja tem fechado para os dias de semana, muitas igrejas. As igrejas têm fechado um culto aos domingos, estão fazendo só um culto por domingo. A igreja tem ficado cada vez mais vazia. Quantos membros a gente pode contar aqui? 30? Acho que não chega a isso. Nós temos mais de 80 membros na igreja. Cadê os outros 50? A igreja está cada vez mais dispersa, cada vez menos aparecem voluntários para servir a Deus. O amor de muitos já tem esfriado, porque a iniquidade tem se multiplicado. E como está você? Eu digo para você, irmão, mesmo que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não pode ser atingido, você não pode seguir a maré, você não pode imitar o irmão evangélico do seu trabalho, que xinga palavrões, que fala indecências, que namora, pega uma por semana. Você não pode seguir a igrejas que negam a Escritura, que não disciplinam o pecado. Você não pode seguir aquele irmão que é trambiqueiro. Você não pode
seguir os modelos ruins dessa terra. Se você quiser seguir alguém, siga alguém que esteja no caminho. Ah, mas eu olho assim, não parece que tem ninguém. Tem. Todos nós somos falhos, somos pecadores, mas existem aqueles que ainda estão seguindo o caminho. E se você achar que não conhece ninguém vivo, então vai ler os mortos, porque os mortos ainda falam, como diz a Bíblia, em Hebreus 11. A maioria dos livros que eu leio de pessoas que já morreram. E algumas morreram séculos atrás. Estão todas diante de Deus, mas deixaram escritos ensinos maravilhosos da parte de Deus, com suas vidas. Sigam os bons exemplos, sigam aqueles que estão firmes, fiéis, que são adoradores. Mas eu fiz aquela pergunta: para que a gente vê então a igreja, esse negócio que cada vez mais os crentes estão abandonando? Não, eu vou para a igreja de vez em quando. Para que a gente vem à igreja? Fazer o que eles fizeram aqui, adorar. Meus irmãos, o Senhor ama a nossa adoração tanto quanto ama a adoração celestial. Ele ama a nossa adoração hoje, mesmo sendo pecadores, do mesmo jeito que ama quando nós já estivermos todos lá em cima sem pecado. A nossa adoração é imperfeita, mas nós devemos adorar. Nós devemos tratar do nosso coração frio, procurar aquecê-lo através da palavra de Deus e realmente adorar. Nós vimos para a igreja, não para encontrar os irmãos, embora a gente ame os irmãos. Nós vimos a igreja não para buscar alguma bênção, para pegar alguma coisa de Deus, conseguir alguma vitória ou algum lucro. Nós vimos a igreja para servir, para adorar, para exaltar esse Deus maravilhoso, para dar testemunho, porque as pessoas que entram aqui não conhecem a Deus e veem o povo de Deus adorando com alegria e com dedicação. Essas pessoas podem ser atraídas para Deus. Então nós vimos aqui adorar a Deus e dar testemunho, e fazer isso com alegria, com ânimo, na presença do Senhor. Eu não sei como você se sente, mas cada um desses cânticos, todas as palavras na Bíblia que exaltam a Deus, são palavras maravilhosas e deveriam nos encher de entusiasmo e de orgulho. Então, vamos terminar, irmão, você está com a tua Bíblia aberta? Vamos terminar com esse cântico. Apocalipse 15, verso 3, na metade do verso, o hino começa com a palavra grandes e vai até o final do verso 4. Vamos declarar com os mártires na glória, com o povo de Deus, conosco mesmo no futuro. Grandes e maravilhosas, pode ler em voz alta comigo, irmão. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Glória seja dada, Senhor, ao teu santo e bendito nome. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa admiração por um Deus tão grande, tão sábio, tão amoroso, tão poderoso, tão justo e verdadeiro. Não há Deus além de ti. Só tu és santo. E estamos aqui, e em casa, e no trabalho, no colégio, nas ruas, em qualquer lugar, para te adorar. Ó Senhor, visita a tua igreja, aquece o coração dos adoradores, visita aquele irmão que está distraído, está desanimado, cansado ou iludido com a besta.
Visita, Senhor, esse irmão, para que ele erga sua voz e seu coração junto com todos os outros, para exaltar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém.